Boa noite, povo de Deus, a paz de Cristo para com todos. Hoje é 14/3/2021. Eu venho trazer para cada um de nós, né, através do nosso Pai Jesus Cristo, né, uma passagem, uma situação de qual eu pude verificar hoje na igreja, onde um vaso, né, colocou que a casa de Deus não é lugar da pessoa trazer sofrimentos e tribulações. E que as pessoas têm que rodopiar, têm que demonstrar seu ato de fé diante de situações difíceis de qual ela vive, de qual Deus escolheu para ela. E não a situação de qual Deus escolhe para cada um de nós. É isso. Eu fico triste a ver uma situação como essa, parecida com essa, porque o Espírito Santo me fez ver que Deus capacita cada um de acordo com o conhecimento que Ele dá a cada um. Deus não dá unção a um vaso para pregar na boca de fumo ou na boca de um vulcão, ou seja, onde lá for, onde ele vaso não tem experiência desse local, onde esse vaso não sabe nada a respeito desse terreno ou desse território. Então a gente tem que ter humildade, atenção à palavra de Deus e procurar fazer com Deus a nossa parte. E não querer o irmão faça conosco a nossa parte, porque a gente vê que a nossa parte é mais difícil do que a parte que Deus escolheu para nosso irmão. A gente ia aceitar o que de Deus vier para nós. E Deus conhece a nossa capacidade, a nossa facilidade, a nossa dificuldade. Não é eu sou um vaso que eu prego na boca do fumo, que eu posso colocar meus outros irmãos, de qual Deus escolheu uma função acima ou abaixo da minha função, dentro da minha função. Porque eu vejo que aquele vaso é mais fragilizado, porque eu vejo que aquele vaso tem uma função mais agradável, porque eu vejo que aquele vaso é um vaso que aparentemente meus olhos seja mais ungido ou menos ungido, ou precisa ser mais ungido, ou precisa ter mais experiência. A gente tem que ter atenção à palavra de Deus. Tem que buscar fazer, e Deus é de cada um de nós. Cada um assumir a sua unção, cada um assumir a sua função, com amor, consciência, responsabilidade, entendeu? E fidelidade a Deus. Não a querer dizer ao nosso irmão aonde ele deve pregar e como ele deve pregar. A não ser, querendo orientar o que ele deve pregar, uma sugestão. E não querer arrastar ele para a nossa função. E a gente acha ele fraco, a gente acha ele incapaz. Ah, você é acostumado a rodopiar na igreja? Vá rodopiar lá na boca do fumo. Eu quero ver você rodopiar lá. Isso entristece a Deus. E não é isso que Deus manda a gente fazer. Se o irmão rodopia dentro da igreja, é a expressão de fé dele dentro da igreja. E lá na boca do fumo não é lugar de rodopiar. Lá na boca do fumo é lugar de pregar, de levar a palavra. Isso não é certo, isso não agrada a Deus. Isso é falta de atenção da nossa parte. E falta de amor ao nosso próximo, e falta de amor ao nosso irmão, falta de sabedoria e humildade. A gente não pode dizer a Deus o que ele deve fazer, né? Da unção ele dá para cada um de nós. A gente não deve induzir ao nosso irmão a assumir uma unção que é nossa. A gente não deve arrastar o nosso irmão para atuar no território que Deus entregou para nós. Um território onde só nós conhece. Quando Moisés foi para o deserto, ou foi para um rei faraó, quando Deus escolheu Moisés, porque Moisés já veio daquelas terras. Moisés já conhecia aquelas terras, Moisés já conhecia aquele território. Moisés não foi para lá leigo, inocente não. Quando Deus capacita um vaso para ir pregar na boca do fumo, porque Deus tem conhecimento e consciência, ele jovem é capacitado aquilo, é apto aquilo. Não pode ser uma pessoa leiga
inocente totalmente da verdade de Deus, da vontade de Deus. Se Deus enviar o leigo, ele sabe, ele está fazendo o que ele quer. Não somos nós que devemos enviar nossos irmãos para esse ou aquele lugar. Porque o Espírito Santo, quando Jesus subiu, ele mandou a terra para quê? Para dar a cada um de nós uma vocação, uma unção. É o Espírito Santo que nos dá. Não é nós que damos unção para o nosso irmão. Para a gente chamar o nosso irmão, vá lá pregar onde eu prego. Vá lá assumir o que eu assumo. Vai lá fazer o que eu faço. Pelo amor de Deus. E buscar atenção com atenção à palavra de Deus. Isso é falta de amor humano. Isso é falta de consciência. É falta de atenção à palavra de Deus. É isso. Nós temos que assumir a nossa unção com humildade e responsabilidade, com atenção, prestando atenção na palavra de Deus. Se a gente precisa de ajuda, que a gente peça a Deus, o Espírito Santo, discernimento e mande ele via a pessoa capacitada a nos ajudar dentro da nossa função. Jeová, nosso Deus mesmo, me deu uma unção de embaixadora. E eu, por alguma dificuldade, que eu não posso nem explicar, nem sei como explicar, tem coisa, e é mistério de Deus, fiquei preocupada o tempo inteiro com a igreja do Messias. Preocupada só com a igreja do Messias. Mas ele tinha me dito antes, filha, eu estou te dando unção de embaixadora, mas você vai ser pastora se houver alguma necessidade, alguma prioridade. Mas minha unção eu coloco sobre você embaixadora e adoradora. É isso. E vou te instruir para e mais eu precisar e necessitar. Mas minha prioridade com você no momento é embaixadora da minha palavra. Você me escuta. Você me deu legalidade a me ouvir. Mesmo em meio a compreensão humana, mesmo em meio ao julgamento humano, você me deu legalidade a falar com você e você me ouvir. Então, você, no momento, pode me ouvir quando eu te falo, eu te escolho para ser minha embaixadora. Porque eu vou passar para meus irmãos, de forma de espírito para humano, tudo o que eu quero. E não o que você quer ou o que você deseja. Porque você, como filha, me deu legalidade de te usar do jeito que eu quero, que eu devo. Então, não sou impedido de te usar como eu quero. O que eu quero é que você seja minha embaixadora. E eu, por alguma dificuldade, por falta de atenção, não me preocupei muito com essa unção de embaixadora. Fiquei me preocupando demais com a unção de pastora. Eu nunca ouvi falar de unção de embaixadora no meio evangélico. Aí essa atenção minha foi falta grave para mim. Porque eu fiquei preocupado o tempo todo com a igreja do Messias. O tempo todo a igreja do Messias lutando para levantar a igreja. E ele mandou eu levantar a igreja. Depois ele me mostrou, filho, o tempo já passou. Porque eu não estava conseguindo fazer o que eu achava que era para eu fazer. Mas ele me mostrou na Bíblia, e você está no corredor, me aguardando a minha ordem. Você está aqui, ó, me mostrou várias passagens, você está aqui, ó, nessa passagem. Eu te capacitei, te coloquei, continuo te capacitando, apesar da sua dificuldade, uma falta de atenção. Continuo te capacitando, mas a sua função, como prioridade, no momento, eu te dei muitas outras além dessa, é a função de embaixadora. E quanto a de pastora, só em questão de prioridade e necessidade. Mas você pode exercer essa, eu te dou essa também, além das outras eu já te dei. Mas não se desespere, não se preocupe, que você está aqui, ó. Essa passagem é você me aguardando no corredor, onde eu sei que você está me aguardando a minha segunda ordem. E a gente tem muita dificuldade com falta de atenção. Hoje também, nosso Pai Jesus Cristo, no seu dia de reverência, né, que é o domingo, me mostrou uma oração, eu escrevi alguns anos atrás. Uma oração muito importante. Uma oração de bolso para a pessoa se carregar no momento de dificuldade, onde se houver uma dificuldade, onde ela não poder falar ou gritar por socorro, a oração responder por ela. Tipo no avião, um acidente de carro, a pessoa não poder
gritar de um socorro. A oração é responder por ela. Eu fiz essa oração instruída por Espírito Santo e por meu Pai Jesus Cristo. Mas na hora de digitar, eu pedi um senhor, que ele é pastor também, mandei ele colocar a figura de um trigo. Eu desenhei o trigo junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo mandou desenhar o trigo de lápis. Eu tenho esse trigo há muitos anos guardado dentro da Bíblia, de qual ele mandou desenhar, mandou o pastor imprimir na Lan House, que eu não tenho muita experiência. E dentro desse período, o Espírito Santo mandou também eu ir numa loja comprar um jarro de trigo. Antes mesmo de eu imprimir a oração, eu comprei um jarro de trigo. Eu já usei até para gravação no Google. E tem esse jarro de trigo há alguns anos, o jarro de trigo. Mas eu nunca prestei atenção que o trigo que estava na oração de bolso não era o mesmo que o Espírito Santo desenhou comigo. E não era o mesmo trigo que tinha e que tem no meu jarro de trigo. Ele falou, filho, eu estou trabalhando com você para você prestar atenção, mas você ainda está com deficiência na falta de atenção. Esse trigo que está nessa oração de bolso, eu não te disse nada, que é para ver se você descobrir a figura de trigo que está nessa oração de bolso. Porque o jarro de trigo está ao lado da tua cama o tempo todo. Como até agora você não observou, não prestou atenção no jarro de trigo, na figura do trigo que está nessa oração de bolso, eu vou te mostrar. E a oração de bolso tinha um azul turquesa e tinha um azul bebê. E tem. Eu posso mostrar a vocês agora aqui que ele está dentro da Bíblia. A oração, não, a figura do trigo verídico, o Espírito Santo escreveu comigo, eu mandei o pastor digitar e a figura o pastor digitou. A oração de trigo que o Espírito Santo desenhou comigo foi essa daqui, ó. Nunca tinha visto trigo, nem mesmo tinha noção do que era o trigo. Mas ele me ajudou a desenhar essa figura aqui. E o bolso e a oração de bolso. Aqui, ó. Aí, estou mostrando para você, ó. O bolso e a oração do bolso para digitar e formalizar a oração. E o pastor organizou a oração aqui. Tá vendo? Organizou a oração aqui, ó. E colocou o desenho do trigo. Tá vendo o desenho do trigo aí? Preste atenção se essa figura do trigo é a mesma e essa desenhada de lápis. Ó. Aos olhos espiritual, eu não presto atenção às coisas de Deus, como eu também tenho essa deficiência. Eu vou ver, é o mesmo desenho, ó. Isso é falta de atenção nossa, ó. Vou ver, é o mesmo desenho, ó. Aparentemente parece o mesmo desenho, aparentemente. Mas não é o mesmo desenho. É isso, ó. Vou ver se encontra outra oração de bolso aí dentro da Bíblia. E tá dentro da Bíblia. Eu coloquei dentro da Bíblia. Ele tem duas cores, um azul bebê e outro azul marinho. Mas nessa diferença de cor de oração eu consegui observar. Mas eu vou tentar pegar aqui para ele mostrar uma coisa. Essa oração de bolso tem esse azul bebê, ó. Azul bebê na oração de bolso. E o trigo. Azul bebê, azul marinho, oração de bolso. Mas no outro tem só azul marinho, ó. Azul marinho bem forte. Essa diferença de cor, azul marinho, azul turquesa. Azul turquesa, essa diferença de cor de azul turquesa para azul bebê é a diferença desse trigo aqui para esse trigo aqui. Desenho a lápis, entendeu? Feito pelo Espírito Santo sem conhecer nesse é o que é o trigo. É isso. Então, essa é uma situação de qual a gente tem que buscar ter atenção, prestando atenção com a palavra de Deus. Que não é tudo que parece igual que é igual. Esse desenho parece igual a esse, mas não é igual a esse. É isso. Eu posso lhe dizer, o desenho de trigo verdadeiro é esse de lápis, o Espírito Santo escreveu comigo. Esse é o verdadeiro.
Mas esse não é trigo, esse é joio. Esse desenho é joio. Eu nunca tinha tido atenção. Eu nunca prestei atenção. Isso aí não seria um trigo. Mas Jesus hoje me mostrou. Isso aí não é um trigo, é um joio. É um desenho do joio. E que o pastor fez de propósito, com espírito de inveja na oração. Eu fiz. Ele achou a oração importante, achou a oração boa. Por isso ele quis atrapalhar a oração, colocando a figura de um joio. Para eu passar a batida com o poder dessa oração aqui. Para as pessoas, e seja prestativa, que tenha atenção com atenção, de discriminar essa oração, porque a figura não está correta. A figura do trigo não é a verdadeira. Então, provavelmente, a pessoa que tem atenção, prestando atenção na palavra de Deus e nas coisas de Deus, vai ver, isso aí não é um trigo, é um joio. E vai passar a discriminar essa oração aí verdadeira, algo falso. É aí onde o anjo caído atua na vida da gente. Mostra pra gente algo enganoso, parecido com verdadeiro. O anjo caído vai mostrar pra gente algo falso, não é oração, é a figura do joio, parecida com a figura do trigo. Então, a gente tem que buscar ter atenção, prestando atenção, que isso não significa que eu seja prestativa. Eu estou trazendo essa palavra, essa situação aqui, de acordo com a vontade de nosso Pai Jesus Cristo. Que é um ensinamento para mim, uma situação onde eu me encontrei e vi pessoas hoje encontrando-se dentro dessa situação na igreja. E vi uma pessoa ainda mais grave, um vaso de Deus, usado por Deus, sendo enganado na mão de uma pessoa e representa um joio, mandando-se a pessoa vá rodopiar na boca do fumo, porque ela é um vaso frágil, por dificuldade de saúde. Ela é frágil por dificuldade de saúde. Ela não é frágil espiritualmente, não. Ela é um vaso forte, muito forte, mas fragilizada de problemas de saúde, e de medo e de situações de corrupção do mundo. Mas um vaso forte, muito forte, e Deus usa. O trigo colocado na frente do joio como um desafio de fraqueza e de fragilidade. Mas uma coisa eu lhe digo, junto ao meu Pai Jesus Cristo, de qual ele me usa quando ele quer, a hora que ele quer. Aquele vaso não é frágil de espírito, mas é frágil de saúde e de alguma dificuldade. O ser humano é falho mesmo. Mas é 1000 vezes maior na força e no poder de Deus que o joio que estava tentando coagir o espírito do trigo, tentando abater o trigo. Não só ele trigo estava diante do altar, mas alguns trigos estavam no meio da igreja. Eu vi, junto ao meu Pai Jesus Cristo, o joio se levantar e querer sapatear sobre o trigo. Eu perguntei, Jeová nosso Deus, meu Pai, o que quer dizer essa pessoa colocando essa situação a essa outra? Ele falou, filha, preste atenção que essa situação não me agrada. Se você não puder louvar com ela, para mim será melhor. Se não puder ficar de pé enquanto ela prega, para mim será melhor. Porque isso não me agrada. Não apoie e suje a veste de seus irmãos. Não apoie e afineta seus irmãos. Mas se levante para edificar seus irmãos. Pare de prestar atenção, sem atenção à minha palavra, se levantar diante dos afinetadores, diante dos julgadores, porque o julgamento pertence a mim.
E ele trigo se alegrando, um joio sapateando sobre ela. E os demais trigos que estavam ali. Naquela igreja não tinha só eu de trigo, nem ela pastora só de trigo. Tinha alguns trigos no meio daquela igreja, mas o joio estava sapateando. Aí ele trigo colocou ele joio de frente de um vaso para orar. E eu não sei de que forma foi, o Espírito Santo mandou eu orar sobre o joio. Orar primeiro sobre o trigo estava em dificuldade. O joio falou, como é que um vaso não está preparado, vem trazer tribulação para a igreja. Vem trazer sofrimento para a igreja. A mulher estava passando dificuldade e de desespero. A igreja é um hospital, é ponto de socorro para os doentes. Não é para os sãos. Foi isso que meu pai, Jeová, me mostrou. E ficou triste. A pessoa se representa como vaso, fazendo isso. Aquele vaso estava fraco. Fraco. Ela me pediu, filha, por favor, pegue a palavra, me confunde. Eu não estou com força de um dia difícil. Eu falei, eu não preparei nada hoje, porque é dia de Santa Ceia. Normalmente não há oportunidade na Santa Ceia, a palavra não fica comigo. Mas a pastora mandou ficar louvando aqui. Ela pega a palavra, porque eu não estou bem para fazer um dia difícil. E eu peguei a palavra, falei, meu Pai Espírito Santo, me use da forma que o Senhor quiser. E não preparei também nada, meu Pai. Mas o Senhor me mostrou algo hoje. Vou colocar o que o Senhor me mostrou. E depois que eu coloquei tudo, o Espírito Santo me fez colocar. Eu sentia ele trigo vivo e forte. Depois que ela se fortaleceu, ela louvou com o Espírito, agradecendo a Deus pela força que o Pai colocou sobre ela, quando ela estava se sentindo fraca. E depois de se levantar, e o Pai fortaleceu, o joio veio e tentou abater. O joio veio e tentou abater, porque você não se capacitou, vem trazer tribulação para a igreja. Porque você não está capacitada, vem trazer sofrimento para a igreja, sofrimento para o povo de Deus, com a falta de atenção. Creio que não foi maldade, que não há maldade na pessoa que está no caminho de Cristo, mas a ignorância e falta de atenção. Eu fiquei sem saber o que pedir a Deus, não te dizer. Aí meu pai falou, não se levante, fique sentada, que isso não me agrada. Não me agrada, não cante quando ela cantar, porque isso não me agrada. É isso. É só isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai Jesus Cristo. Não sei tudo, não conheço, a não ser que o Senhor me mostre e quer que eu faça e diga. Amém. Glória a Deus.